Pronto? Gente, então muito boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes. Sejam muito bem-vindos, viu? Sintam-se à vontade na casa. Quem quiser se manifestar, conversar, parar, discordar, nós estamos aqui para isso, viu? Não estamos aqui para fazer um monólogo coletivo, não. Se quiserem participar da nossa troca de ideias, fiquem sempre à vontade. E boa noite a todos aqueles que estão em casa, nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo até pela Sintonia no Bem, seja qual canal que for, tá? Também sejam muito bem-vindos à nossa noite hoje. E com a equipe, né, ou permissão da equipe de São Vicente, que é a equipe que já prepara o nosso ambiente, nos intui, aquela equipe que já trabalha ali para que nós tenhamos uma harmonia, um ambiente tranquilo, né? A equipe que está ali trabalhando para nos ajudar mesmo na nossa noite de hoje. Muito obrigado até por essa ajuda e muito obrigado pela presença de todos vocês que estão aqui. A gente sempre bate na tecla da grande importância até da nossa presença nas casas de orações, na casa de oração, o quanto é importante para que a gente troque energias, né? Quantos dos nossos irmãos, às vezes desencarnados, precisam muito dessa energia que emana da gente, né? Emana de nós encarnados, que muitos deles vêm aqui em busca, e muitos de nós vêm em busca, às vezes, de um acalento ou de uma cura para alguma coisa que está nos afligindo. Mal sabemos nós o quanto nós, às vezes, estamos mais doando do que recebendo. Então é muito importante a nossa presença e cada dia mais eu peço para que a gente propague, para que a gente convide pessoas novas para estar aqui, que a gente traga pessoas que se simpatizam, que se sentem bem. Essa semana eu tive um conhecido lá na rádio, e ele falou assim que ele gostaria muito de conhecer a casa espírita, mas tinha muito medo. Aí eu falei para ele, vem conhecer, até o convidei para vir aqui hoje, mas não venceu o medo não, eu acho que não deu conta não, mas às vezes, e a culpa é nossa, né? Por que a gente não desmistifica, por que a gente não coloca que há muito tempo a casa espírita, e eu não discordo, que já passou medo mesmo, eu mesmo quando eu cheguei a primeira vez de conhecer algo, também, coitados, pela falta de conhecimento, de informação, de estudo, realmente era algo até assustador pelas reuniões mediúnicas serem reuniões públicas e às vezes ali as manifestações, as coisas que aconteciam ali, a gente que participou daquilo e voltou, é porque a gente tinha muito propósito, né? Mas que dava medo demais da conta, dava vontade de sair correndo, né, Martinho? Vai dizer, eu não vou voltar aqui mais não, sei lá se um trem desse pega em mim, né? Então, hoje a gente já vê que a coisa é bem diferente e a paz que reina, às vezes é até maior, não desmerecendo nenhuma religião, mas às vezes hoje a casa espírita já está num nível às vezes de paz, de conhecimento, acima de algumas, né, que às vezes ainda manifesta alguma coisa, e tem-se ali a não doutrinação dos médiuns, o que faz com que a espiritualidade trabalhe e faz até um ambiente não acessível, vamos dizer assim. Mas hoje a gente já consegue, graças a Deus, alguma coisa de conhecimento, de paz, de
de até a predisposição daquilo que a gente vai procurar. Um acalento, uma paz, uma tranquilidade, né? A gente consegue hoje nas casas espíritas, e eu fico muito feliz disso. E também nessa felicidade mescla um pouco de tristeza pelo êxodo, né? A gente vê que antes da pandemia nós tínhamos um número bem maior de frequentadores. Hoje nós estamos cada dia mais com menos pessoas frequentando. Por isso que eu digo e repito da necessidade dessa informação, dessa busca do convite para nós convidarmos pessoas a mais se sentirem bem como a gente sente. Porque eu também sou um pouco suspeito para falar, porque eu falo que hoje eu me sinto muito bem. Eu sou um aficionado, um apaixonado pelo Espiritismo, pelos ensinamentos de Kardec, né? A gente vê, cada dia que passa, a gente assiste, vê, estuda, e o quanto que cada dia que passa eu me apaixono mais. Porque cada dia que passa eu vejo o quão atual é essa doutrina, o quanto ela foi escrita lá atrás e o quanto que nós agora que estamos vivenciando aquilo que foi codificado há tanto tempo. Me parece que cada dia que eu estudo, cada dia que eu leio, cada dia que eu vejo, me parece que fala assim, não, essa codificação, ela foi ontem, não é possível. Por quê? Porque a gente vê as coisas que foram escritas em a codificação tipo 1860, 1863, 1864 ali, das primeiras manifestações, e a gente percebe que tudo aquilo está tão atual. Talvez nós estaríamos, porque precisava desse tempo, né? Para que nós entendêssemos, absorvêssemos e chegássemos, né, nesse ponto de que nós estamos agora. Temos muito, mas muito ainda a evoluir, muito ainda a conhecer, porque, segundo esses próprios estudiosos, nós estamos apenas engatinhando ainda. Mas eu digo e repito que eu acho bom que se nós estamos gatinhando, nós já saímos da inércia. Pelo menos arrastando, nós estamos. E hoje nós vamos falar sobre uma, talvez técnica, muito pode chamar de técnica, pode chamar do que quiser, mas uma coisa que está presente no nosso dia a dia, mas que nós não temos muito e não nos chama muita atenção, a nossa consciência, para a oração. Será que nós sabemos realmente o poder da oração? Será que nós temos noção da força, da magnitude que é a oração? Eu trouxe alguns dados para a gente discutir. Tem um instituto não só um, mas vários institutos de neurociência. E agora nós vamos ver cada dia mais esses estudos serem publicados em revistas de neurologias, institutos ou artigos científicos nesse ponto. Então eles pegaram várias pessoas. Um dos estudos, né? Esse aqui é da Universidade de Stanford. E o que acontece? Eles pegaram várias pessoas e dividiram essas pessoas sem contar uma para outras. E separaram essas pessoas e falaram para elas que esse é um estudo científico. Aonde que, numa sala, eles separaram um grupo de 60 pessoas e na outra sala dividiram com 60 pessoas também. Nessa sala dividiram 60 pessoas e pesquisaram entre pessoas, obviamente, religiosas. Pessoas que criam, pessoas que acreditavam. E falaram para aquelas pessoas ficarem em oração. Oração mesmo, aquilo que elas queriam, daquilo que elas precisavam de estar, de buscar uma paz, uma serenidade, ou seja, não interessava a oração que elas fizessem, mas que elas ficassem em oração.
e separaram aquelas outras pessoas, falaram assim, que elas tinham que ficar ali naquela sala, que elas iam ser estudadas pela sala que estava ali. Podia fazer o que elas quisessem. Eles notaram que essas pessoas que estavam em oração, o cérebro dessas pessoas, e obviamente elas estavam todas mapeadas, né? E o cérebro dessas pessoas que estavam em oração, eles sentiram uma mudança drástica, uma mudança muito grande, e aquilo chamou a atenção maiores deles para que aquelas pessoas fossem estudadas. E aí, o que acontece? Não, então, a maioria daquelas pessoas que estavam em oração, eu até separei aqui, a região do cérebro ativava o lóbulo frontal e o sistema límbico dessas pessoas mudaram totalmente. E aí eles começaram a mapear com ressonâncias e com aparelhagem que permitiam mapear aquelas pessoas, o cérebro daquelas pessoas. E aquelas que estavam lá, numa sala separada, o cérebro delas continuava normal, sem nada, sem atividade nenhuma. E aí, como esses estudos são feitos por pessoas que são céticas, umas pessoas que não trabalham muito a religião, eles se assustaram com tamanha atividade cerebral naquelas pessoas que estavam em oração. Bom, a partir daí começa uma visão mais acalorada nesse tipo de pessoas. E eles passaram a pesquisar e trabalhar essas pessoas, não só as que estavam fazendo oração, e também começaram a mapear pessoas que estavam recebendo oração em hospitais. Eles faziam um teste, pegavam aquela pessoa, faziam um mapa daquela pessoa antes, a pessoa durante e a pessoa depois de que foram feitas orações ali para aquelas pessoas. Batimentos cardíacos, pressão, tudo isso foi medido. E eles chegaram ao assustadora. Por quê? Por que assustadora? Porque essas pessoas não estão... porque a área da ciência, e para nós, às vezes, a gente acha, mas isso é normal. Quando você faz uma oração para uma pessoa, quando você vai numa casa de oração, você se sente muito bem. Mas eles não entendiam e se assustaram com a tamanha transformação daquelas pessoas que recebiam, tanto na que fazia oração, tanto que na que recebia essas orações. E aí, eles falaram, não tem uma explicação para isso, porque o que é isso? Cientificamente. E aí eles chegaram à conclusão que, independentemente da religião que você profere, daquilo que você faça, a oração tem um poder e algo muda quando você faz e quando você recebe essa oração. Ou seja, para nós não tem muita vantagem nesse estudo, não. Eu costumo brincar, falo assim, tem hora que eles gastam dinheiro, né, para fazer umas pesquisas, que para mim, se eles me contaram, a hora que a gente lê uma pesquisa, vai pesquisar disso, fala assim, não, gente, era só me perguntar, né? Eu falava para eles, não precisava gastar dinheiro desse tanto de tempo, juntar esse monte de gente, era só me perguntar. Eu falava para eles, não, meu amigo, é assim mesmo, né? Muda mesmo. E é incrível como a gente pode ser chamado de papapasse, do que for, mas às vezes você está, se eu estou ruim, eu vou no centro tomar um passe. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente, e a gente vai, parece que ali você se solta do mundo e você sai dali mais leve. Ali tem todo um trabalho feito ali. E agora nós podemos até levar para o campo da ciência, né? Não, agora está provado. Os caras provaram que a oração tem um poder muito grande. Então, e aí a grande pergunta é, como orar? Como vocês classificam? Eu acredito que todos que estão aqui
costuma rezar, pode chamar do que for, rezar, orar, meditar, aí vai de nomenclatura. A sua comunhão com quem? Eu comentei aqui semana passada que tem uma estatística da ONU que fala que por volta, eles acreditam que esse número não é exato, mas eles chegaram à conclusão de que 16 a 17% da população mundial não acredita em Deus. Mas não acredita em Deus, não acredita em deuses, não. Porque uma grande parte da população acredita em um Deus, ou vários deuses, né, que são os politeístas, e os mesmos monoteístas que acreditam num Deus só, não acreditam nesse Deus que a gente imagina que está lá na resposta da Gênese, quando Kardec pergunta o que é Deus? Consciência máxima, causa primária de todas as coisas, criador de tudo. Né? Mas muita gente nomeia, acredita num Deus. A Índia, por exemplo, é um país que tem várias regiões que acreditam em vários deuses. Tem regiões lá que cultuam deuses de todas as espécies. Né? Haja visto que tem uma região na Índia que cultua os ratos. Eles têm uma crença que uma das deusas lá dessa região falou que ela tinha morrido e ela podia ser reencarnado até num roedor. E conta-se nessa região, que é uma região grande, que um rato subiu numa pessoa que tinha uma deficiência e essa pessoa foi curada. E aí eles cultuam os ratos. Eles dão... Eu até nem sabia que rato bebia leite, fiquei sabendo agora, né? Que eles juntam... eles têm uns locais onde que eles colocam os leites e junta aquele monte de rato que vai lá beber leite. E ali eles ficam esperando... Oi? Até pinga, né, seu Raul? Aí, tá vendo? Que dirá leite, né? Aí, bebiam os ratinhos, falando assim, os ratos não entendiam nada, né? Seu Raul, para a pessoa que está em casa, seu Raul, diz que os ratos bebem até pinga, que esqueceram uma pinga, diz que os ratos bebem, eu tinha 3 bebos lá, os ratos, tontinho lá, né? E voltando no outro dia para beber aquela água, né? Que não sabia que água era aquela. Então, e eles ali acreditam, e houve uma época, né, da peste bubônica, que era transmitida pelo rato, e houve quase que uma dizimação total da cidade, porque nessa região não se pode matar o rato. E a peste bubônica, ela é transmitida por rato, ela teve uma repercussão muito grande no mundo, onde que muita gente morreu por essa peste, e que ela era disseminada pelo rato. E essa região, mesmo as pessoas morrendo, eles não aceitavam matar o roedor, e até hoje eles cultuam o rato, né, lá hoje. Eles têm os templos onde que eles vão rezar pelo roedor. E aí você imagina o quão atrasado é isso, mas ao mesmo tempo aquilo que é institucionalizado, que foi colocado, e eles crescem na cabeça deles, de que aquilo é algo sagrado. E eles vão cultuar aquilo. Porque o quanto nós somos acondicionados, né? E acredito também, aí você pensa, mas esse Carlos agora, não vamos internar ele, porque ele está doido, porque eu vou falar assim, às vezes eles crendo numa dessa e conseguem muitas coisas. E aí você vai pensar, não, mas peraí, então se eu cultuar qualquer coisa, eu vou atingir às vezes uma cura, alguma coisa. Lembra, eu vou voltar lá em Jesus, quando ele cura o leproso, e o leproso vai agradecer para ele, e fala, né, obrigado, o Senhor me curou. Ele fala, não, eu não te curei, a sua fé te curou. Ou seja, o próprio Cristo dizia isso. Então, tudo isso nos leva a crer que a intensidade, a intencionalidade com que eu faço as minhas orações fazem toda a diferença.
Independentemente. Isso aí está dizendo, o mundo nos diz isso. Porque se a gente for pensar bem, e vamos longe, nós estamos falando da Índia, mas tem outros países que cultuam a deusa Ísis, tem outros países, outros lugares que cultuam vários e vários deuses. E aí você imagina, se essa pessoa cultua esse Deus, será que alguém ali não recebeu nenhuma dádiva, alguma coisa? É óbvio que sim, porque senão uma pessoa não estaria ali. Senão eles não estariam cultuando esse tipo. E nos leva a crer também, que aí eu volto lá no Espiritismo, vou voltar aqui no Espiritismo, tanto que me fascina. Quando Kardec fala assim, a fé, ela tem que ser raciocinada. E uma fé, você vai discutir com uma pessoa que cultua os budistas, por exemplo, eles não cultuam Buda como Deus, mas fazem culto a Buda, né? Siddhartha, ele era um rei, né? O Siddhartha Gautama, que era o nome de Buda mesmo, era riquíssimo, largou tudo e foi e fundou, né? E teve aquele monte de seguidores, até que a gente brinca que o Cristo não era cristão e nem Buda era budista. Foi depois disso que as pessoas começaram a cultuá-lo, né? Então o que acontece? Essas pessoas buscam algo, como nós buscamos algo para que nos satisfaça aquilo que nós estamos querendo. O grande problema, e eu vou parafrasear o Haroldo, numa palestra, eu até separei algumas falas dele aqui, aí vamos voltar para nós, para a nossa cultura aqui, porque num contexto geral nós somos monoteístas, a gente acredita em Deus, nesse Deus que criou tudo, né? Que é causa primária de todas as coisas, que criou tudo, que ajeita tudo. E aí quais são como que nós geralmente nós oramos? Ó Deus, né? Me ajuda que meu time ganha e se eu quero que o do outro perca, né? Assim, o senhor está entendendo, Deus? No caso o meu não está adiantando não, viu gente? Que nós estamos em último lugar, eu sou vascaíno, só para vocês terem ideia do sofrimento que nós estamos passando. Então, aí o que acontece? Ó Deus, você me ajuda que esse negócio dê certo e para o outro não dê não, é só para mim. Então a gente reza pedindo algo para nós, e o que não é de todo anormal, por quê? Devido à nossa condição. A nossa condição reencarnatória ainda nos faz esse estereótipo que a gente usa e que nós vamos usar por muito tempo. Uhum. Pedindo que alguém morra para me dar um figo para ela, né? A gente sabe, oh, Deus, ajuda, mata um aí que do mesmo jeitinho do fígado da mãe que eu estou precisando, né? Mas você acredita que a gente faz? Você sabe por quê? Devido à nossa necessidade. E às vezes a gente não desfere esse pedido nesse molde. A gente fala assim brincando, mas fala, ó, Deus ajuda que morre um, né, ali porque eu estou precisando, não é verdade? Não, mas a gente acha absurdo, mas quem está passando sabe o sofrimento que está. E nós não temos como mensurar o sofrimento do outro. Por quê? Porque para nós, às vezes, quantas vezes nós já escutamos assim, mas o fulano é muito, está sofrendo por causa disso. Como é que eu mensuro o sofrimento do outro? Né? O menininho ali, ele deve rezar assim, Senhor, ajuda que o rio Amazonas vai lá para o Rio Grande do Sul.
Você vai por quê? Você vai porque eu pus isso na prova. Se ele não for, não, eu estou enrolado, né? Então, quer dizer, cada um tem um sistema de fazer uma oração. E aí, a gente é muito... mas por que essa pessoa está passando esse sofrimento dela tudo por causa disso? Por quê? Porque nós somos diferentes. Estamos encarnados numa mesma sintonia, mas com vibrações diferentes. E cada um com a sua necessidade. Às vezes a minha necessidade não é a necessidade do seu Raul. Às vezes eu estou lá sofrendo porque meu iPhone não é o 13. O seu Raul não tem nem telefone. Não estou preocupado com o telefone, não. Não, estou preocupado com isso, não. E aí, como é que eu vou mensurar isso? Mas, às vezes, o seu Raul está passando por uma coisa que eu tenho, que ele está querendo, e eu falo para ele assim, não, mas seu Raul está preocupado com isso. Então, e aí, o Haroldo, ele fala muito, muito sobre isso. A oração, ela é muito pessoal. Ela é muito pessoal. Eu sei o que eu estou precisando. Você sabe o que você está precisando. Então, por isso é que ele fala, o poder da oração é muito pessoal, é minha. E é um momento em que a gente acha, e que foi colocado na nossa cabeça, que a oração é aquele trem cumprido, né? Nossa, tem umas orações que são cumpridas demais da conta. O terço, até você rezar o terço, eu fui uma vez, e eu acho lindo, nós somos numa catedral em Goiânia, e eu tenho um primo meu que me convidou, vamos. Só que aí a gente pensa, olha eu já criticando, né? O bonito aqui já está criticando do outro. Mas é verdade, tinha 2 jovens que pegaram o terço para rezar, e começaram tão bonitinho, e eu fico pensando assim, até da predisposição deles ali, mas começa assim, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, que bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto. E vai indo. Só que chega na 17ª, 18ª, já dá assim, Ave Maria, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, é para nós, amém. Quer dizer, não dá mais, aí vai indo. As pessoas já começam a ficar desconfortáveis na cadeira, né? E aí você pensa assim, a oração, ela sendo verdadeira, é onde que ele fala, chegou-se à conclusão de que a oração precisa mais sentimento do que tempo. Se você pegar um oriental, ele demora um mantra, ele demora muito tempo repetindo aquele mantra, mas ele concentra naquilo ali. Ou seja, ele demora, mas ele está totalmente concentrado naquilo ali. Ou seja, a conjunção dele com a espiritualidade, ela se dá muito mais. Ao passo que às vezes você pega uma oração muito comprida, aonde que ela está ali para cumprir um dogma. Foi o que os 2 jovens, eles estavam ali, eles precisavam percorrer aquele terço, começa bem no final do terço, as palavras já quase não estavam saindo mais. Por quê? A ânsia de terminar. Né? E aí a gente entende e percebe que oração, e se nós chegarmos a essa conclusão, a oração, ela pode ser uma palavra, carregada de sentimento. E nós não nos damos conta disso. Né? Eu levando de novo para o Haroldo, nesse mini curso que ele fala, e ele falando sobre a oração, ele usou um termo que eu achei muito interessante. Nós temos uma grande... A gente usa muito a oração sonrisal. O que é a oração sonrisal? A oração sonrisal, o sonrisal é aquela, você come, a hora que você já não está aguentando mais, mas menino, eu estou passando mal. Nossa Senhora, vou ali tomar um sonrisal. Ou seja, você acumulou comida, aí você vai tomar um sonrisal, ou um antiácido,
como chamar, para aliviar aquele ânsia, aquilo, o quanto você está cheio. E ele faz ele liga, né, a oração a isso. Nós esperamos estarmos cheios para que a gente faça a oração. Geralmente a gente ora ou a gente clama com aquele fervor na hora de uma precisão. E aí ele fala de um filho doente, ele fala na hora de uma precisão, igual você falou, de uma necessidade muito grande, num desespero muito grande, numa situação a qual você já se livrou de todas as possibilidades, aí sim a gente lembra de oração. Raramente nós oramos no nosso dia a dia. Raramente a gente ora ou reza, chame como quiser, durante o nosso dia a dia. Essa criatura aqui, que vos fala, eu já cansei de falar assim, hoje eu vou começar. A hora que eu vou almoçar, a hora que eu vou jantar, gente, eu acho tão lindo aquela família que senta e agradece pelo alimento. E eu falo, hoje eu vou. Tem bem uns 10 anos que eu falo, hoje eu vou. Mas eu acho que eu vou conseguir ainda, né? Eu tô novinho ainda, eu pretendo viver mais o dobro do que eu já vivi, então até lá eu já consegui. Quando eu pegar um copo com água, sabe? E eu achei tão lindo. Eu estava lá no Forças do Amor, fazendo uma palestra, e surgiu esse assunto do agradecimento. Nem era específico em oração. E uma senhora levantou e falou assim, e isso me comoveu muito, que eu achei muito lindo o que ela falou. Ela falou assim, eu oro até na hora que eu vou beber um remédio. Eu oro para aquelas pessoas que cuidaram, que tiveram a inteligência de fazer aquele remédio. Eu oro para as pessoas que fizeram aquele remédio. Eu oro para as pessoas que me venderam aquele, para o médico que me receitou aquele remédio. Para as pessoas que me venderam aquele remédio. Não, é que eu arrepio tudo de ver. Eu como remédio igual galinha comendo milho. Eu nem não lembro do caboclo que fez aquele remédio, nada. Sabe? Então, e quando a gente fala em oração, a gente imaginar disso, que é no nosso dia a dia, que nós podemos desenvolver a síntese do que é a oração. É você entrar dentro do seu carro e falar assim, cara, ou chama de como você quiser, Deus, obrigado. Obrigado, eu tenho um carro para andar. E fazer isso um hábito do nosso dia. Quando nós bebemos uma água, dizer assim, olha que maravilha. Quantos por% da população nossa, que eu vou falar o número para vocês agora, estimado pela ONU, 7, alguma coisa, não sei se é 7,6% da população mundial não tem água potável. Não tem acesso à água. E se nós olharmos isso em números, são muitas pessoas. Nós estamos falando de em torno também de 12,8% da população mundial hoje, nesse exato momento, não tem o que comer. Não comeu nada e não sabe se vai comer no outro dia. Ah, não, mas isso não acontece aqui. Acontece. Nós temos o interior da África, o interior da China, que ninguém sabe como é que é. Nós temos a Índia hoje, passou a China, o país mais populoso do mundo. Nós temos a Ásia como um total ali, Oriente Médio. Pessoas que não têm, que não almoçaram, que não jantaram, que não lancharam. E vocês aqui, todos vocês almoçaram? Não vale os que estão de regime. Todo mundo almoçou, né? Lanchou? Vixe, que beleza. Eu ainda não, eu vou lanchar, eu vou jantar depois. Eu também não janto, eu como só pizza, sanduíche, faz muito que nós não jantamos. Né, seu Raul? Jantar faz um mal. Mas eu falo assim, brincando, mas numa matéria, qual de nós que estamos sentados aqui hoje,
temos opção. Olha que maravilha. Eu abro a geladeira da minha casa, eu tenho opção. Eu tenho opção. Eu olho assim, eu tenho opção, às vezes, de escolher ali 1, 2, 3 tipos de alimentos. Quantas vezes eu já fechei geladeira? Aqui em casa não tem nada de comer, eu vou comprar alguma coisa. Ou seja, a gente é muito falho. É muito falho. E nós não entendemos que esse sentido da oração, ele é algo que deveria já, na atual circunstância, fazer parte da nossa vida. E orar, como eu disse, como eu comecei, não é fazer aquelas orações compridas, não. Um simples obrigado, Deus, por ter me permitido. Porque eu bato nessa tecla, eu já falei um monte de vezes. Nós temos que entender que Deus não é seletista. Se eu tenho o que eu tenho, é porque nas sucessivas reencarnações nós conquistamos. Mas se Ele não me permitisse estar encarnado, eu não estaria. Ou seja, então Ele não me deu. Ele me deu a oportunidade de estar aqui. De ter o que eu tenho. De estar onde eu estou. E muitas das vezes passa desapercebido o quanto nós vamos levando. Nós não temos o hábito do agradecimento. O hábito de dizer assim, como eu sou um privilegiado. Como eu posso não entender isso e levar o meu dia a dia assim, como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo fosse me dado pela minha altivez, né? Até na hora das orações decoradas, o que eu falo que também é muito boa, né? Eu falo assim, mas então eu não posso rezar o Pai Nosso que é decorado? Eu falei, só deve. Mas o sentido do Pai Nosso, você já viu quanto nós rezamos o Pai Nosso mecânico? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós... Mecânico. Se eu me predispus a fazer essa oração, Pai Nosso que estás... Tem uma parte do Pai Nosso, uma vez eu fiz um estudo sobre a oração do Pai Nosso. O quanto essa oração é completa. Pai Nosso é completo. No que tange a oração, você, se pararmos e estudarmos e vermos o Pai Nosso por etapas, não precisa mais nada. Mas ele, dentro dele tem uma responsabilidade muito grande. O que eu falo? Quando eu falo assim, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É interessantíssimo, né? Eu peço ao Pai que perdoe as minhas ofensas igual como eu perdoo a quem me tem ofendido. Então, se eu não perdoo, como é que eu peço perdão? Assim como eu... então ele já me deu. Então a gente, no nosso dia a dia, a gente tem nuances, tem pequenas coisas que a gente não presta atenção. E nessa palestra do Haroldo, ele fala, olha o que eu trouxe aqui, eu separei. Ele fala que a sabedoria dos seres humanos é louco para Deus. Por mais que a gente ache que a gente entenda muito, tá? Ele diz assim que Deus e a própria espiritualidade, vamos ater, não a Deus, mas a própria espiritualidade que estão ali trabalhando por nós. O nosso anjo da guarda, chame como quiser. É como se nós estivéssemos num carro andando e chegando assim, dizendo assim, me ajude que esse caminho aqui seja o caminho mais curto. E eles estão, é como se fosse eles estão num drone, vamos falar assim, eles estão com um drone ali, vendo todas as possibilidades que aquele caminho pode me levar. Lá na frente ele vê que aquela estrada, a ponte caiu. E ele me encaminha para um outro caminho. E eu amaldiçoo, porque eu escolhi um caminho mais longe.
Eu não agradeço porque porque aquilo pode e me livrou de algo. Eu chego no meu destino, eu ainda fico bravo ainda. Então ele fala que todas, e aí a gente pode entender isso da maneira com que a gente queira entender. Não existe pedido que seja feito com o coração que não seja atendido. Não existe pedido. Aí vocês vão falar assim, mas peraí, como assim? Como assim não existe pedido? Quantas coisas eu já pedi e não fui atendido? Lembra da visão do drone? Que ele falou agora? Eles estão aqui, ó. E essa prece, ela é dirigida para algo, para alguém, chame como quiser, com uma visão de cima. Muitas das vezes, aquilo que eu pedi, aquela estrada que eu pedi, ele está me levando para outro lugar, recebendo e me dando a dádiva da minha oração sendo atendida. Mas muitas das vezes eu não entendo. Então eu preciso entender isso, que todas as orações feitas com o coração vão ser atendidas. Muitas das vezes não é o que eu entendo, ou às vezes ela não vai ser ao meu tempo e a hora, mas ela vai ser atendida. Portanto, a máxima, orai e vigiai, que foi colocada para nós, ela só precisa ser invertida. Vigiai e orai. O quanto nós estamos precisando disso? Prestar atenção mais. Vigiar e fazer nossas orações. Olhar, prestar atenção naquilo que eu tenho. Senão, às vezes, muitas das vezes eu estou pedindo aquilo que eu já tenho. Quantas vezes eu estou em oração pedindo aquilo que eu já tenho? E isso às vezes demora demais para a gente entender, para a gente crer nisso. Muitas das vezes eu estou pedindo o que eu já tenho. Por isso é que é vigiai, olhar da maneira com que eu estou vivendo, aquilo que eu já tenho. E muitas das vezes, às vezes eu estou pedindo. Então, gente, para a gente encerrar, o quanto é importante a oração. O quanto é importante esse entendimento. Mas o quanto é importante eu entender o que é uma oração. Oração é aquilo que sai do meu coração. Que sai do meu coração. E para a gente encerrar, eu gosto muito de contar a história que eu aprendi muito. Eu gosto da Dona Maildes. Quem conhece a Dona Maildes aqui, sabe do que eu estou falando. Ela diz que reza assim. Ela diz que arruma um coisa para Deus, ela vai para ele e fala assim, ô Deus, você está entendendo o que é para você arrumar para mim? É de jeito. Eu fiz o compromisso, você se vira para resolver. Ela diz que, e eu falei assim, gente, e a gente tinha uma coisa, né, de fazer oração, o espírita é desse jeito assim, vamos fazer oração para ele. Você escuta o barulho no centro, todo mundo muda até de posição, né? Muda a posição. Ao passo que a oração é sentimento e não posição. E aquilo que você desenvolve, aquela maneira de você conversar com Deus, é totalmente sua. É totalmente particular. Eu achei interessante ela falar assim, ô Deus, você se vira aí agora, viu? Você dá um jeito aí, que agora eu já fiz o compromisso e você se vira. E você tem que me arrumar. Eu falei, Dona Maísa, ela falou assim, ele nunca me falhou. Nunca falhou nenhuma vez. Para você ver o que é o poder da fé, poder da oração. Então, a oração é mais fé, né, do que a oratória em si. E é isso que a gente precisa entender. No nosso dia a dia, orarmos, rezarmos, meditarmos, da maneira com que eu me sentir bem, mas a maneira com que eu ligo com algo maior do que eu. Lembrando que todas as minhas orações são atendidas. E não esquecendo, sobretudo, que muitas das coisas que eu peço, eu já tenho.
E assim nós vamos aprendendo, assim nós vamos entendendo. E a gente vai crescendo com isso daí. Acredito que nós vamos ter uma visão diferente das nossas orações. Né? Vira e mexe, a gente dá uma sacudida nisso daí. Gente, muito obrigado. Fica todo mundo com Deus, né? Que a paz dele seja essa nossa constância. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco todos os dias, todas as horas das nossas vidas. E que a gente consiga essa ligação com Ele, né? E que isso seja parte, ou num todo, na nossa caminhada. Porque Ele está ali. Basta a gente querer, tá? Mais uma vez, muito obrigado, viu? Então vamos a gente agora passar para a nossa segunda parte, que é o passe. E diante disso que nós falamos, né? A gente imaginar que agora é um momento de oração. Daquilo que nós falamos lá no começo, um momento de recebermos essa oração. Sabendo que aqui, os médiuns estão agora, né, impostando as mãos, sendo esse instrumento da espiritualidade do bem, trabalhando, movendo energias, mudando aquilo que precisa ser mudado, acrescentando aquilo que não tinha, tirando aquilo que está em excesso, e nós entendermos que esse momento de oração, de paz, como ele é meu, que a gente possa entender isso e agradecer ao Mestre Jesus por esse momento. Sintamos agora essas energias percorrendo todo o nosso corpo, moldando, refazendo células, retirando energias ruins, colocando energias boas, fazendo com que tudo aquilo que a gente almeja seja concebido pelo nosso Mestre Jesus. Que a sua luz percorra aonde quer que nós estejamos, mas que, sobretudo, possamos enxergar essa luz, sentir a tua paz, onde quer que nós estejamos. Lembremos também dos nossos entes queridos que não puderam estar aqui, daquelas pessoas que nos são caras, que também possam receber essas vibrações positivas que emana dessa espiritualidade do bem. Que ao sairmos daqui, possamos também, antes, tomar a nossa água fluida. Que ao tomarmos, imaginemos ali que foi colocado o remédio necessário para tudo aquilo que eu sofro, tanto para o espírito quanto para o corpo. Certos disso, Senhor, te damos graças por esse momento. Muito obrigado. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, agora e sempre, e que assim seja.